Se você acredita que a verdade sempre aparece, então fique comigo até o final desta história. Porque o que aconteceu naquele casamento em São Paulo chocou mais de 200 pessoas e mudou a vida de todos naquela sala. A noite deveria ser perfeita. Luzes douradas iluminavam o salão elegante. Flores brancas cobriam as mesas. A música suave anunciava o momento mais esperado. A primeira dança dos noivos. Mariana Costa, uma arquiteta respeitada, estava pronta para começar uma nova vida. Ela acreditava que finalmente tinha encontrado o homem certo. Mas naquele instante, algo estranho aconteceu. Quando Mariana procurou Rafael, seu noivo, ele não estava ao lado dela. Ele estava no meio da pista. E não estava sozinho. Rafael segurava a cintura de outra mulher. Eles dançavam juntos. Riam. Muito perto. A amante, no próprio casamento. E enquanto todos começavam a perceber o escândalo, Mariana ainda estava em silêncio. Mas o que ninguém naquele salão imaginava era que a noiva já tinha um plano. Por alguns segundos, Mariana não conseguiu se mover. O salão continuava cheio de música e risadas, mas para ela tudo parecia distante, como se o som tivesse sido abafado. No meio da pista, Rafael ainda segurava a cintura de Camila. Eles riam, giravam devagar, como se aquela fosse uma festa comum, como se a noiva não estivesse ali. Alguns convidados já tinham percebido. Uma senhora na mesa perto da pista cochichou algo para o marido. Um grupo de jovens pegou o celular discretamente. Outros desviaram o olhar, constrangidos. Porque todos sabiam. Aquilo não era uma brincadeira. Aquilo era humilhação. Mariana sentiu o peito apertar. Mas antes que pudesse dar um passo em direção à pista, alguém segurou seu braço, com força. Era Dona Lúcia, a mãe de Rafael. O olhar dela era duro, frio. Mariana, não faça uma cena, disse ela em voz baixa. Mariana piscou, surpresa. Ele está dançando com outra mulher no meu casamento. Dona Lúcia suspirou como se estivesse lidando com algo trivial. Homens às vezes exageram quando bebem. Ela olhou rapidamente para a pista e depois voltou a encarar Mariana. Não estrague tudo por causa de um momento bobo. A frase caiu como uma pedra. Não estrague tudo. Mariana percebeu algo naquele instante. A sogra não estava indignada, não estava surpresa. Ela estava protegendo o filho. Enquanto isso, na pista, Rafael aproximou ainda mais Camila. A música mudou para um samba animado. Camila jogou a cabeça para trás, rindo. Tio Rafael disse algo no ouvido dela. Os dois pareciam completamente à vontade, como se nada estivesse errado, como se Mariana fosse apenas mais uma convidada. Mariana sentiu o rosto queimar. Humilhação, raiva e uma dor silenciosa que ninguém podia ver. Mas algo dentro dela também começou a mudar. Porque quando a dor ultrapassa um certo limite, ela vira clareza. Mariana começou a observar ao redor. Algumas pessoas evitavam seu olhar. Outras a olhavam com pena. E algumas pareciam curiosas demais, como se já soubessem de algo. Foi nesse momento que um pensamento frio passou pela mente dela. E se isso não fosse a primeira vez? Mariana lembrou de pequenas coisas, mensagens que Rafael demorava para responder, viagens de trabalho inesperadas, noites em que ele chegava tarde demais. Na época, ela acreditou nas explicações, porque confiava nele, porque estava apaixonada. Mas agora, vendo Rafael rir com Camila no meio da própria festa de casamento, tudo parecia diferente. Tudo parecia uma mentira muito bem escondida. Camila passou perto de Mariana naquele momento, talvez voltando do bar, talvez procurando Rafael. Ela olhou diretamente para a noiva e sorriu. Não foi um sorriso tímido, nem constrangido. Foi rápido, quase desafiador. Mariana sentiu um arrepio,
Aquilo não parecia o comportamento de alguém que estava cometendo um erro. Parecia o comportamento de alguém que se sentia segura, confiante, como se soubesse que nada iria acontecer. Como se acreditasse que Mariana ficaria em silêncio. Mas ela não conhecia Mariana. A arquiteta respirou fundo, devagar. Olhou mais uma vez para a pista. Rafael estava no bar agora. Camila ao lado dele. Os dois conversavam próximos demais. Rafael colocou a mão nas costas dela e riu alto. Naquele instante, Mariana percebeu algo importante. Ele achava que estava seguro. Achava que ela não reagiria. Achava que aquela noite terminaria normalmente. Casamento, brinde, fotos felizes e depois, uma vida construída sobre mentira. Mariana pegou o celular. A tela iluminou seu rosto. Ela abriu uma conversa. Um nome apareceu. Lucas, o amigo que estava cuidando do sistema de som e vídeo do evento. Ela digitou apenas uma frase. Você ainda controla as telas do salão? A resposta chegou poucos segundos depois. Sim, tudo daqui. Mariana levantou os olhos novamente. Rafael estava rindo. Camila também. Eles não tinham ideia. Nenhuma. Mas naquele momento, Mariana tomou uma decisão silenciosa. Se havia uma verdade escondida naquela história, ela iria aparecer. E não seria em um lugar privado, mas seria ali, na frente de todos, no próprio casamento. Mariana guardou o celular lentamente. A resposta de Lucas ainda brilhava na tela. Ele controlava todo o sistema de vídeo do salão. Por alguns segundos, ela apenas respirou. O barulho da festa voltou aos poucos. Copos tilintando, talheres, risadas espalhadas pelo salão. Para quem olhava de fora, parecia apenas mais um casamento elegante em São Paulo. Mas para Mariana, tudo havia mudado. Ela observou Rafael novamente. Ele estava encostado no bar. Camila ao lado dele. Os dois falavam perto demais. Rafael tocava o braço dela enquanto conversava. Um gesto pequeno, mas íntimo. Camila inclinou a cabeça para trás e riu alto. Aquele riso atravessou o salão como uma faca. Mariana desviou o olhar por um instante. Não porque tivesse medo, mas porque precisava pensar. Ou se foi nesse momento que lembranças começaram a surgir. Pequenos momentos que antes pareciam normais, agora pareciam peças de um quebra-cabeça. Rafael começara a trabalhar até tarde com mais frequência nos últimos meses. Campanhas urgentes, ele dizia. Havia também as viagens rápidas para Rio de Janeiro. Sempre curtas, sempre de última hora. Na época, Mariana acreditou. Porque confiança é assim. Quando você ama alguém, você escolhe acreditar. Mas agora uma pergunta não saía da cabeça dela. E se tudo aquilo tivesse sido mentira? Mariana voltou a olhar para o salão. Algumas pessoas já falavam baixo. 2 convidados na mesa perto da pista cochichavam. Uma mulher mais velha balançava a cabeça, desaprovando. Um garçom passou carregando taças de espumante. E naquele instante Mariana percebeu outra coisa. Alguns convidados não pareciam surpresos. Eles pareciam desconfortáveis. Como se já tivessem visto algo antes. Como se aquela dança na pista não fosse novidade. Esse pensamento fez o estômago dela apertar. Se outras pessoas sabiam, há quanto tempo aquilo acontecia? Camila apareceu novamente perto do bar. Rafael disse algo que fez os dois rirem. Então ele colocou a mão nas costas dela. Um gesto rápido, mas íntimo demais para colegas de trabalho. Mariana sentiu o coração acelerar. Mas desta vez não era só dor. Era algo diferente. Era clareza. Porque quando uma mentira se revela, muitas outras começam a aparecer. Camila então caminhou pelo salão. Passou perto de Mariana e novamente olhou diretamente para ela. Por um segundo, as duas mulheres ficaram frente a frente. Camila levantou levemente o queixo e sorriu. Não foi um sorriso educado. Foi curto, frio, quase provocador.
como se dissesse: "Você já perdeu." Mariana manteve o olhar firme, sem reagir, sem dizer uma palavra. Camila seguiu andando. Mas aquele sorriso ficou na mente de Mariana. E algo ficou claro naquele momento. Camila não parecia com medo. Não parecia preocupada. Ela parecia segura demais. Como alguém que acredita que nada vai acontecer. Mariana pegou novamente o celular. Abriu a galeria. Ali estavam algumas coisas que ela havia guardado semanas antes. No começo eram apenas suspeitas. Mensagens estranhas no telefone de Rafael. Horários que não faziam sentido. Uma foto enviada por engano. Na época, Mariana decidiu não confrontar. Ela precisava ter certeza. Então começou a observar. Guardar. Salvar. E agora? Talvez tudo aquilo tivesse um motivo. Lucas apareceu discretamente perto dela. "Está tudo bem?" Perguntou em voz baixa. Mariana fechou a tela do celular. "Preciso da sua ajuda." Ele franziu a testa. "Com o quê?" Mariana olhou para a pista de dança. Rafael e Camila voltavam a conversar perto do bar. Rafael parecia completamente tranquilo. Como se aquela noite estivesse sob controle. Como se Mariana fosse apenas parte da decoração. Ela respirou fundo. Depois falou calmamente. "Preciso usar as telas do salão." Lucas piscou. "Agora?" Mariana assentiu. "Mas só quando eu pedir." Ele hesitou por um segundo. "O que você vai mostrar?" Mariana olhou novamente para Rafael. Ele levantou um copo e brindou com Camila, rindo, confiante, sem imaginar o que estava por vir. Então Mariana respondeu apenas: "A verdade." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Quando você quiser, eu ligo tudo." E Mariana agradeceu com um pequeno aceno. E naquele momento uma certeza tomou conta dela. Rafael achava que controlava aquela noite. Achava que Mariana ficaria quieta. Achava que aquele casamento seguiria normalmente. Mas ele estava completamente enganado. Porque em poucos minutos, aquele salão inteiro iria descobrir quem ele realmente era. Alguns minutos depois, o jantar começou. Garçons circulavam entre as mesas com bandejas de vinho e pratos quentes. A música diminuiu de volume, criando aquele clima elegante típico de grandes casamentos. Para quem não sabia o que estava acontecendo, tudo parecia normal. Mas Mariana sabia. E agora, Lucas também. Ela caminhava pelo salão com passos calmos. Cumprimentava alguns convidados. Agradecia pela presença. Sorria quando alguém a abraçava. Por fora, parecia a noiva perfeita. Por dentro, e cada detalhe da noite estava sendo observado. Rafael parecia completamente tranquilo. Ele conversava com alguns amigos perto do bar. Às vezes colocava o braço sobre o encosto da cadeira de Camila, inclinando-se para falar perto demais. Não havia vergonha. Não havia cautela. Era como se ele acreditasse que nada poderia acontecer. Camila também parecia relaxada. Ela cruzava o salão com um vestido vermelho elegante, chamando a atenção de todos. Alguns convidados a observavam com curiosidade, talvez já percebendo que havia algo errado naquela proximidade. Mariana notou algo que a fez apertar levemente os lábios. Dona Lúcia estava conversando com dois parentes de Rafael. Eles falavam baixo. E em determinado momento, olharam diretamente para Mariana. Não havia preocupação naquele olhar. Havia algo pior. Havia cálculo, de como se estivessem esperando que a noiva simplesmente aceitasse a situação. Mariana desviou o olhar. Ela sabia que aquele tipo de silêncio era comum em muitas famílias. Quando algo errado acontece, mas ninguém quer enfrentar a verdade. Então alguém prefere proteger a mentira. Ela respirou fundo. No palco, o mestre de cerimônias conversava com a banda. Logo começariam os discursos tradicionais. Amigos, família e, claro, os noivos. Era o momento perfeito.
Mariana caminhou lentamente até Lucas, que estava perto da mesa de controle técnico. "Está tudo pronto?" perguntou em voz baixa. Lucas assentiu. "As telas estão conectadas. O projetor também." Ele hesitou antes de perguntar. "Tem certeza disso?" Mariana não respondeu imediatamente. Ela olhou para o salão. Mais de 200 pessoas conversando, rindo, brindando. Pessoas que vieram celebrar amor, confiança, família. Ela então pensou em Rafael rindo com Camila minutos antes. Pensou no sorriso provocador daquela mulher. Pensou nas mensagens que havia descoberto semanas atrás e na frase que tinha visto em uma delas. Ela nunca vai descobrir. Mariana voltou a olhar para Lucas. "Tenho." Lucas respirou fundo. "Então é só me dar o sinal." Mariana agradeceu com um pequeno aceno. Nesse momento, Rafael se aproximou. Ele parecia animado, talvez pelo vinho, talvez pela confiança de quem acredita que tudo está sob controle. "Mariana", disse ele, sorrindo, "você está linda hoje." A frase soou estranha, quase automática. Mariana manteve o sorriso. "Obrigada." Rafael olhou ao redor. "Está sendo uma festa incrível." Ela assentiu. Sim, inesquecível. Ele não percebeu a ironia. Ou talvez estivesse ocupado demais olhando para Camila, que conversava com alguns convidados a poucos metros dali. Rafael então disse algo que fez Mariana sentir o coração endurecer. "Depois do discurso, a gente dança de novo, certo?" Mariana olhou para ele por um segundo. Aquele homem diante dela parecia um estranho. Tão confortável, tão seguro, tão convencido de que ninguém o desafiaria. Ela respondeu calmamente. "Claro." Rafael sorriu. Depois voltou para perto de Camila e novamente colocou a mão nas costas dela enquanto falavam. Lucas observava tudo da mesa de controle. "Esse cara não faz ideia", murmurou. Mariana olhou para o palco. O mestre de cerimônias pegou o microfone. "Senhoras e senhores, agora teremos algumas palavras especiais da noiva." Alguns convidados começaram a aplaudir. Outros viraram as cadeiras para o palco. Rafael levantou o copo. Parecia divertido. Talvez esperando um discurso romântico. Talvez esperando lágrimas. Talvez esperando agradecimentos. Mariana caminhou até o palco com passos firmes. Pegou o microfone. O salão inteiro ficou em silêncio. Mais de 200 pessoas olhando para ela. Rafael também. Camila ao lado dele. Lucas esperava o sinal. Mariana respirou fundo. E naquele momento todos perceberam algo. O olhar dela não era de uma noiva emocionada. Era de alguém que estava prestes a revelar algo que mudaria aquela noite para sempre. E quando ela levantou os olhos para o salão, ninguém ali imaginava o que estava prestes a aparecer nas telas. O salão ficou completamente silencioso. Mais de 200 pessoas olhavam para Mariana no palco. Algumas ainda seguravam taças de vinho. Outras estavam com o celular na mão, ou prontas para gravar aquele momento que parecia ser apenas um discurso de noiva. Rafael estava perto do bar. Ele sorria. Parecia relaxado, como alguém que acredita que tudo está acontecendo exatamente como deveria. Camila estava ao lado dele. Os dois olhavam para o palco com curiosidade. Mariana segurou o microfone com calma. Respirou fundo e começou a falar. "Quero agradecer a todos que vieram hoje." A voz dela era firme, tranquila. Família, amigos, pessoas que viajaram de longe para celebrar conosco. Alguns convidados sorriram, outros assentiram com a cabeça. Tudo parecia normal. "Hoje deveria ser um dia sobre confiança", continuou Mariana. Ela fez uma pequena pausa. "Sobre amor." Rafael levantou a taça, como se estivesse brindando as palavras dela. Mariana então disse algo que fez alguns convidados se entreolharem. "E por isso eu preparei uma pequena surpresa."
Rafael sorriu ainda mais. Talvez imaginando um vídeo romântico, fotos do casal, memórias felizes. Mariana virou ligeiramente a cabeça na direção da mesa de controle. Lucas estava atento. Ela fez um pequeno gesto com a mão. Apenas um sinal discreto. As luzes do salão diminuíram. Algumas pessoas se inclinaram para a frente nas cadeiras. O grande telão no fundo do palco acendeu. No início apareceu apenas uma imagem preta. Depois, a primeira mensagem. Um print de conversa. A frase estava clara no centro da tela. Mal posso esperar para te ver de novo. Abaixo da frase, o nome do remetente. Rafael. Um murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas franziram a testa. Outras olharam imediatamente para Rafael. Ele ainda estava sorrindo, mas o sorriso começou a desaparecer. Outra mensagem apareceu. Ela nunca vai descobrir. Novamente o nome. Rafael. Camila ficou imóvel. Alguém na mesa da frente deixou cair um garfo no prato. O barulho metálico ecoou pelo salão. Rafael deu um passo para a frente. "O que é isso?" murmurou. Mas a tela continuou. Agora apareceram fotos. Uma delas mostrava Rafael entrando em um hotel elegante no Rio de Janeiro. Camila estava ao lado dele. Os dois riam. Outra foto. Os dois sentados em um restaurante. Muito próximos, muito íntimos. O salão inteiro começou a reagir. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Outras cochichavam. "Meu Deus! Não acredito!" Dona Lúcia ficou pálida. Ela olhava para a tela sem piscar. Rafael começou a caminhar rapidamente em direção ao palco. "Desliga isso!" ele disse para Lucas. Mas Lucas não se moveu, porque Mariana ainda estava com o microfone. E a história ainda não tinha terminado. A última imagem apareceu na tela. Um vídeo. Rafael sentado em um sofá de hotel, rindo. Ele falava com alguém fora da câmera. "Mariana é rica demais para me deixar." Algumas pessoas no salão soltaram um suspiro alto. Outras balançaram a cabeça em choque. A confiança no rosto de Rafael desapareceu completamente. Ele parecia perdido, exposto, sem saber o que dizer. Camila tentou sair discretamente em direção à porta lateral. Mas era tarde. Todos já sabiam. Todos já tinham visto. Mariana permaneceu no palco, silenciosa por alguns segundos. O salão inteiro estava congelado. Então ela levantou novamente o microfone. A voz dela saiu clara, firme. "Vocês vieram hoje para assistir a um casamento." Ela olhou diretamente para Rafael. "Mas acho que todos merecem conhecer a verdade antes." E o silêncio no salão ficou ainda mais pesado. Porque naquele momento, todos entenderam uma coisa. Aquilo não era mais uma festa. Era o momento em que uma mentira inteira estava desmoronando diante de todos. O silêncio no salão era pesado. Parecia que até a música tinha desaparecido do ar. A última imagem ainda estava congelada no telão. Rafael rindo no vídeo do hotel, dizendo que Mariana jamais o deixaria. Alguns convidados ainda olhavam para a tela. Outros olhavam para Rafael. Aquele homem que minutos antes estava brindando e sorrindo, agora parecia completamente perdido. Ele subiu 2 degraus em direção ao palco. "Mariana, isso não é o que parece", disse ele, tentando controlar a voz. Mas ninguém ali acreditava. As mensagens estavam claras. As fotos também. E o vídeo tinha dito mais do que qualquer explicação poderia apagar. Rafael olhou para Lucas. "Desliga isso agora." Lucas permaneceu parado, atrás da mesa de controle, porque todos sabiam quem estava realmente no comando daquela noite. Mariana. Camila, perto da porta lateral, tentou falar. "Mariana, eu posso explicar." A frase mal terminou. Mariana levantou a mão. Um gesto simples, mas suficiente para fazer Camila se calar. O salão inteiro voltou os olhos para a noiva. Mariana respirou fundo antes de falar. "Não precisa explicar." A voz dela era calma, quase tranquila demais para alguém naquela situação.
Ela olhou lentamente para os convidados. Mais de 200 pessoas assistindo. Algumas chocadas, outras indignadas. Algumas até emocionadas com a coragem daquela mulher. Mariana continuou. Hoje todos vocês vieram celebrar amor, confiança e família. Ela fez uma pequena pausa. Infelizmente, e a verdade é diferente. Rafael tentou interromper. Mariana, vamos conversar em particular. Ela virou o rosto para ele. E pela primeira vez naquela noite, o olhar dela foi duro. Não. A palavra ecoou no microfone. Clara, sem hesitação. Você dançou com sua amante no meio do meu casamento. Um murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas balançaram a cabeça em desaprovação. Outras cruzaram os braços, esperando o que viria a seguir. Mariana então disse algo que fez Rafael congelar. Este salão, esta festa, toda esta noite... Ela respirou lentamente. Custou quase R$ 200.000. Alguns convidados arregalaram os olhos. Não era uma festa simples. Era um evento luxuoso. Ela continuou. Flores, comida, música, decoração. Ela olhou diretamente para Rafael. Eu paguei tudo. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Rafael parecia não saber o que fazer com aquela informação. Talvez ele achasse que aquilo nunca seria dito em público, mas Mariana não tinha terminado. Ela deu um passo à frente no palco. Então acho justo que eu decida quem pode aproveitar esta festa. Camila apertou os lábios. Rafael respirou fundo, como se tentasse recuperar algum controle. Mariana, você está exagerando, disse ele, tentando parecer firme. Mas a voz não tinha mais a mesma confiança. Mariana inclinou levemente a cabeça. Exagerando? Ela apontou para o telão atrás dela, onde ainda apareciam as provas. Você traiu. Mentiu. E ainda teve coragem de me humilhar na frente de todos. O salão inteiro estava imóvel. Ninguém falava. Ninguém se mexia. Porque todos sabiam que estavam testemunhando algo raro. O momento em que alguém decide não aceitar a injustiça. Mariana então falou a frase que mudaria aquela noite. Este casamento acabou. Algumas pessoas soltaram um suspiro alto. Outras começaram a aplaudir discretamente. Rafael ficou imóvel, como se não tivesse entendido. O quê? Mariana respondeu com a mesma calma. Você ouviu. Ela olhou para ele, depois para Camila, e disse com clareza suficiente para que todo o salão escutasse. Rafael, você e sua amante podem ir embora agora. Um silêncio breve tomou conta do espaço. Porque naquele momento, todos entenderam que o verdadeiro espetáculo daquela noite não era um casamento. Era a queda de uma mentira. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. As palavras de Mariana ainda ecoavam pelo salão. Este casamento acabou. Rafael ficou parado no meio da pista, olhando para ela como se não conseguisse entender o que estava acontecendo. Minutos antes, e ele acreditava que aquela noite terminaria com brindes, fotos felizes e aplausos. Agora, todos os olhares estavam sobre ele. Alguns convidados cochichavam. Outros simplesmente observavam em silêncio. Camila foi a primeira a reagir. Ela se aproximou de Rafael rapidamente e falou baixo. Vamos embora. Mas Rafael ainda parecia preso à própria incredulidade. Mariana, você está fazendo um espetáculo, disse ele, tentando recuperar algum controle. A frase saiu mais fraca do que ele esperava. Porque naquele momento ninguém ali via aquilo como espetáculo. Via como consequência. Mariana manteve o microfone na mão. Ela olhou para Rafael com calma. Não, você fez o espetáculo. O salão inteiro ficou ainda mais quieto. Ela continuou. Você dançou com sua amante no meio da minha festa de casamento. Alguns convidados assentiram discretamente. Uma senhora na primeira mesa murmurou. Que vergonha! Rafael passou a mão pelo cabelo, nervoso. Ele tentou mudar o tom. Mariana, vamos conversar depois. Não precisa fazer isso aqui.
Mariana respondeu sem levantar a voz. Aqui é exatamente o lugar certo, porque todos ali tinham sido convidados para testemunhar amor. Mas acabaram testemunhando algo muito diferente. Camila apertou o braço de Rafael. Vamos, insistiu ela. Agora o desconforto no salão começava a crescer. Não era mais apenas surpresa, era constrangimento. Alguns amigos de Rafael desviaram o olhar. Ninguém parecia disposto a defendê-lo. Dona Lúcia levantou da mesa. Mariana, isso é humilhante, disse ela. Mas a noiva respondeu imediatamente. Humilhante foi o que seu filho fez comigo. A resposta cortou o ar. Dona Lúcia abriu a boca para falar, mas não encontrou palavras. Rafael então deu um passo em direção ao palco. Você vai se arrepender disso. A ameaça soou vazia, porque naquele momento Rafael não tinha mais controle de nada. Mariana inclinou levemente a cabeça. Eu me arrependeria de ficar. Um murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas começaram a aplaudir discretamente. Primeiro 2 ou 3, depois mais algumas. Não era um aplauso alto. Era um gesto silencioso de apoio. Rafael percebeu. E aquilo pareceu atingir seu orgulho mais do que qualquer outra coisa. Ele olhou ao redor, para as pessoas que antes brindavam com ele. Agora todas estavam observando. Algumas com desprezo, outras com pena. Camila puxou Rafael pelo braço novamente. Vamos sair daqui. Desta vez ele não resistiu. Os dois caminharam em direção à saída lateral do salão. O caminho parecia mais longo do que antes. Deu porque todos os olhos acompanhavam cada passo. Alguns convidados abriram espaço. Outros simplesmente ficaram em silêncio. Quando Rafael passou perto da mesa de um antigo colega de trabalho, ouviu alguém murmurar. Que vergonha! Ele apertou o maxilar. Mas não respondeu. Não havia mais nada a dizer. Camila caminhava rápido ao lado dele, olhando para o chão. O vestido vermelho que antes chamava a atenção, agora parecia apenas deslocado naquele ambiente. Quando finalmente chegaram à porta do salão, Rafael olhou para trás. No palco, Mariana ainda estava de pé. Calma. Segura. Mais forte do que ele jamais imaginou. Por um instante os olhares dos dois se cruzaram, mas dessa vez não havia poder no olhar dele. Havia derrota. Rafael virou o rosto. A porta se abriu, e poucos segundos depois, ele e Camila desapareceram pelo corredor. O salão ficou em silêncio novamente. Mas agora era um silêncio diferente. Porque naquele momento todos ali entenderam uma coisa. Aquela mulher no palco não tinha apenas cancelado um casamento. Ela tinha acabado de recuperar algo muito maior. A própria dignidade. Depois que Rafael e Camila desapareceram pelo corredor do salão, o silêncio ainda pairava no ar. Era um silêncio pesado, cheio de emoções que ninguém esperava sentir naquela noite. Mas Mariana continuava no palco, firme, respirando lentamente como alguém que acabou de atravessar uma tempestade. Ela olhou ao redor. Mais de 200 pessoas estavam ali, olhando para ela com respeito. Alguns convidados tinham lágrimas nos olhos. Outros simplesmente balançavam a cabeça, como quem acabou de assistir algo raro. Coragem verdadeira. Mariana pegou o microfone mais uma vez. Eu sinto muito que vocês tenham presenciado tudo isso, disse ela com calma. Hoje deveria ter sido apenas uma celebração. Ela fez uma pausa, olhando para algumas amigas que estavam nas primeiras mesas. Mas talvez essa noite tenha sido exatamente o que precisava acontecer. Alguns convidados começaram a aplaudir. No início, tímido, depois mais forte. Não era um aplauso por escândalo, era um aplauso por dignidade. Mariana respirou fundo e continuou. A festa não precisa acabar. Algumas pessoas sorriram. Vocês vieram aqui para celebrar, então celebrem. A vida continua.
A banda voltou a tocar lentamente. Algumas amigas subiram ao palco para abraçar Mariana. Um senhor mais velho levantou a taça em direção a ela, como quem diz silenciosamente: "Você fez o certo." Naquela noite, Mariana perdeu um noivo, mas ganhou algo muito maior. Ela ganhou liberdade, ganhou respeito e, principalmente, ganhou a certeza de que nunca mais aceitaria viver dentro de uma mentira. Às vezes, o final de um relacionamento não é uma tragédia. Às vezes, é o começo da verdade. Lição de vida e valor moral. Histórias como essa nos lembram de algo muito importante. Traição não começa no momento em que alguém descobre. Ela começa muito antes, nas pequenas mentiras, nos segredos, no desrespeito